Boa tarde, alunos. Tudo bem com vocês? Retornei agora para nós fazermos a correção do nosso plano de estudo tutorado, volume 2 do terceiro ano, agora na disciplina de matemática, ok? Aquela atividade que todo mundo achou muito difícil, vocês vão ver o quanto é fácil. Vamos lá. No decorrer da semana, nós já conversamos sobre figuras congruentes, né? Que vocês fizeram o trabalho, fizeram o desenho na malha quadriculada para mim, né? Se vocês observarem, olha, são figuras, são idênticas. Se eu sobrepor uma sobre a outra, mudando a posição, ela é igual. E tem muito a ver com a nossa atividade de hoje. A atividade que vocês tinham que fazer, né? Então, vamos lá. Iniciando a atividade. Número 1, observe a imagem abaixo, responda as questões em uma folha à parte e faça o que se pede. Por que numa folha à parte, gente? Porque aqui nós não tem espaço para vocês responderem. Até teve alguns alunos que respondeu aqui na frente, só que ficou tão miudinho, muito difícil para que a tia Simone pudesse ler, né? Então, eu vou fazer a correção. Olha só, estou sempre pedindo para registrar no caderno, peço o cabeçalho, né? Fiz aqui para vocês, tá bom? O cabeçalho e nós vamos responder aqui na folha, ok? Então, vamos lá. Vamos à primeira questão. Nós já observamos a imagem, né? Nós temos uma malha quadriculada com 4 figuras planas. Vamos às perguntas. Que figuras são essas? Vamos observar. Quais são essas figuras? Qual seria o nome dessa figura? Ontem, lembra que eu trouxe uma malha quadriculada com algumas imagens, pontuei para vocês, né, as imagens idênticas aqui, os retângulos, não é? Então, que figuras são essas? São retângulos. Então, vamos responder. Primeira, letra A. São retângulos. Que também eu posso chamar de quadriláteros, né? Porque possui 4 lados iguais. Então, primeira coisa que nós identificamos que são retângulos. Letra B. Podemos dizer que elas são iguais? Observe bem. Essa aqui parece com essa? Elas são iguais? Olhando aqui, visual, né? Dá para ver que elas não são iguais, não têm as mesmas medidas. Se eu perguntar dessas duas aqui, também não são, porque uma está numa posição, outra está na outra posição. Então, não. A resposta da letra B é não. Ok? Vamos para a próxima pergunta. Letra C. É possível saber se elas têm a mesma medida? Como? É possível saber? Sim, é possível saber. Nós podemos utilizar uma régua, vou medir aqui 2 centímetros por 5 centímetros, né? Aqui, 5 centímetros por 2 centímetros. Então, sim, é possível. Letra C. É possível saber se elas têm a mesma medida? Sim. Né? Próxima pergunta na mesma letra. Como? Medindo ou contando os quadrinhos, porque também eu posso fazer isso. Eu posso contar, ó, 1, 2, 3 quadrinhos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadrinhos aqui. Ó, aqui eu tenho 1, 2, 3 e 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos aqui. 1, 2, vamos pôr aqui embaixo para não misturar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui, 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18, desculpa. Se eu dividir, vai dar 9. Ok? Então, medindo
ou contando. Os quadrinhos. Ok? Agora vamos para a letra D. Letra D. Conte os quadrinhos das figuras e verifique se os tamanhos são iguais ou não. Então, nós fizemos isso, né? Contamos os quadrinhos. 3 aqui, 6 aqui. 2 aqui, 9 aqui. 3 aqui, 6 aqui. 2 aqui, 9 aqui. Se eu for contar a quantidade de quadrinhos, 3, aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 6. Se eu for contar, vai dar 18 em todos. Vamos conferir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18. A pergunta é: conte os quadrinhos das figuras e verifique se os tamanhos são iguais ou não. Ó, a quantidade de quadrinho é a mesma, mas elas são iguais? Elas são iguais? Não, as figuras não são iguais. Tem a quantidade de quadrinhos, mas são diferentes, tá vendo? E aqui tá perguntando se todas são iguais. Então, a resposta é não. Ok? Tem a mesma área, porém não tem o mesmo tamanho. Não tem o mesmo formato, né? Agora vamos para a letra E. Leia a afirmação a seguir. Apesar de serem compostas por quantidades de quadrinhos diferentes, todas as figuras são retângulos. Esta informação está correta? Sim, né? Justifique. Vou colocar. Sim. Justifique, né? Pois são quadriláteros. Quadriláteros com 4 ângulos retos. Não tem a mesma área, porém não tem o mesmo tamanho, porque olha aqui, ela é mais comprida. Essa aqui é um pouquinho mais gorda, mas tem 4 ângulos. Todas têm 4 ângulos, ok? Lembra que eu também expliquei isso na explicação do vídeo anterior, né? Agora vamos para a letra E, a última pergunta. Registre algumas descobertas realizadas nas atividades de hoje. Vocês fizeram as descobertas de vocês. A tia Simone vai registrar aqui o que ela observou, né? Ó, o que nós observamos aqui nesses retângulos? Retângulos podem ter medidas diferentes, é uma observação, né? Retângulos podem ter medidas diferentes. Vou coube aqui. Mais o que? Retângulos são quadriláteros, né? São quadriláteros. Podemos observar mais alguma coisa? Para registrar tá ok, mas nós podemos observar também que os retângulos diferentes podem ter a mesma medida de superfície, porque tem a mesma medida, a mesma quantidade de quadrinhos, porém tem formas diferentes, tá vendo? Né? Porque aqui é mais largo e aqui é mais estreito, porém a área é a mesma, ok? Essa aqui é a atividade de matemática, tá vendo o quanto foi simples resolver?